Jornal da República, última hora, direto do Mocelinho, no evento do Portal Confraria Brasil. Estamos aqui com um dos membros da confraria, ele que é cientista dos cabelos, o tricologista Hugo Leonardo. Hugo Leonardo, fala um pouco para a gente da sua profissão, fala um pouco para a gente dessa confraria maravilhosa. Muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, Ralf. Vou falar da confraria, né? A confraria é um espaço onde a gente consegue, de forma genuína, fazer bons negócios, nos conectarmos com pessoas maravilhosas da sua atividade ou não, mas que traz um grande fluido de positividade relacionados a negócios, né? Então, falando agora um pouco sobre a minha atividade, né, como tricologista, a minha obrigação é devolver a autoestima para as pessoas que estão perdendo seus cabelos e não sabem mais o que fazer. E aí entra eu, como tricologista, trazendo novamente essa autoestima, fazendo com que elas entendam que existem outros movimentos antes de fazer transplante. E, pasme, talvez não precise nem fazer o transplante. Hugo, para chegar numa situação igual a minha, assim, tem alguma solução ou tem que se prevenir antes? Qual é a importância do cabelo na estética? Você que é formado em estética, qual é a importância do cabelo na estética do ser humano? Legal. O cabelo, na verdade, ele é muito mais do que um adorno, tá? O cabelo, propriamente dito, ali a gente consegue identificar, eu como tricologista consigo identificar quais são as patologias que você tem no seu próprio corpo e o motivo pelo qual você pode estar perdendo o cabelo. Então o cabelo é muito mais do que adorno. O cabelo, ele é um sinal de que algo possa estar dando errado com o seu corpo. E aí o tricologista, como o Ralf falou, o que chegou no meu estágio, e aí, o que eu faço? Para tudo tem jeito. O tricologista, ele evita que chegue nesse estágio, entendeu, Ralf? Mas ele orienta para que procure um dermatologista ou até mesmo um tricologista médico para estar fazendo um transplante. Mas a gente precisa se atentar. Depois do transplante, sempre é necessário a procura de um tricologista para que a gente faça as manutenções para que não chegue em outro estágio, que é de deixar somente o cabelo transplantado no couro cabeludo, e o seu próprio cabelo caiu todo. É sobre Entendi. isso. Então há todo um antes e depois para quem faz o implante também. Literalmente. O implante, ele é literalmente para te devolver de forma instantânea, né, aquele resultado. Porém, entretudo, contanto, todavia, no entanto, é necessário a manutenção com o tricologista, porque é ele que vai fazer perdurar os cabelos que ainda não foram acometidos pela patologia propriamente dita, né? Como a calvície, e fazer com que o seu cabelo transplantado tenha mais vida, tenha mais tempo de vida útil. Então, basicamente, o tricologista e o médico tricologista, eles trabalhando em comunhão, com certeza a autoestima dos pacientes vão lá para cima e a manutenção ela precisa ser feita, viu? Os carecas sempre têm uma desculpa, né? Eu, por exemplo, falo advogado bom é advogado careca, mano. E aí tem uns que falam de os carecas que elas gostam Dos carecas mais, que elas gostam mas mais, isso. isso é uma desculpa ou realmente tem que se cuidar, prevenir antes? Maravilhosa pergunta. A prevenção, a gente basicamente não é acostumado com a prevenção. Então, quando a gente previne, né, principalmente olhando para os nossos antepassados, né, nossos pais, nossos avós, nossos tios, a nossa árvore genealógica, a gente começa a entender se de fé e fato a gente tem a predisposição, né, para calvície. Então, já descobrindo isso, previna. Por quê? Porque a gente não consegue evitar com que você não tenha a patologia, mas a gente consegue evitar a calvície. Ou se é para você ficar mais calvo, não vai ficar tão mais calvo. Por quê? Porque por conta da prevenção. E ser careca
literalmente, na minha opinião, é costume, porque quem é careca já foi cabeludo um dia. Então nós temos aí o transplante, nós temos as próteses, que todas elas, todos esses movimentos devolvem a autoestima, só que cada uma com a sua peculiaridade. Porém, os carecas também precisam se cuidar. Por quê? Porque à medida em que você fica careca, o ser humano é calvo, né? Fica com a calvície, ele adquire essa patologia, né? Na verdade, ele já vem com a patologia adquirida. Existem outros danos que o couro cabeludo precisa ser preservado, como os danos ambientais, sol, sal, e aí a pele começa a ter outros tipos de problema, como o excesso de oleosidade, o excesso de descamação, e também precisa ser cuidado, porque quem não cuida certamente vai sofrer por algum tipo de patologia, ou o excesso de oleosidade, ou a caspa, ou até mesmo a sensibilidade do couro cabeludo. E ó, pasme, machuca. Machuca. Eu fui pro Tacano uma vez, voltei com aqui tudo preto. Queima mesmo. Temos que realmente cuidar. Essa é uma questão interessante que pouca gente fala, né? Tem que cuidar da careca. Então, para finalizar, fala um pouco pra gente da sua experiência na confraria. A importância da confraria para o seu negócio. Bacana. O meu negócio, na verdade, ele cresceu bastante junto à confraria, porque a confraria não é somente um grupo de network. A confraria literalmente é a irmandade, né? E ela faz com que todos os membros cresçam por todos os lados, com a intenção genuína de fazer com que aquele membro leve para outras pessoas de forma genuína também o fato e o porquê de estar aqui. Então, nada mais, nada menos, a confraria é um ambiente de conexões onde a gente pode fazer com que a nossa empresa cresça e aí a gente reverbera para o mundo. Porque o mais interessante não é ir sozinho, o mais interessante é ir acompanhado, e a confraria está aí para isso. Muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério.